Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho Online. Hoje eu, Paulo, tenho a companhia do Ronaldo e do Sebastião e juntos vamos debater sobre mais um tópico, mais um item de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então a gente vai verificar aqui algumas questões sobre dom de curar, preces pagas, e a gente convida você a pegar o seu evangelho, a colocar também aí junto uma água potável, para que ela também seja fluidificada. E para iniciarmos o nosso evangelho, vamos pedir ao Sebastião para fazer a nossa prece de início. Vamos lá? Boa noite a todos. Vamos silenciar nossa mente, elevar nosso pensamento ao nosso anjo da guarda, e através desse silêncio conseguir visualizar uma luz que vem a calhar com o nosso evangelho de hoje, que é o dom da curar, ou dar de graça ou de graça receber. Imaginemos uma luz penetrando em nosso corpo, tirando todas as nossas impurezas morais, físicas, para que a gente consiga, na noite de hoje, nos energizar fluidicamente e absorver todos os ensinamentos desse nossa noite com o Evangelho online. Que assim seja. Passa a palavra para o nome do Paulo. Assim seja, Senhor. Então, repetindo o capítulo 26, dai de graça, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E a gente vai ler então os itens 1, 2 e 3, que diz assim. O item 1 está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E Kardec, ele faz o seguinte comentário: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar aquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. E Kardec aproveita e puxa também uma outra passagem do Novo Testamento, que está em Lucas, também em Marcos e em Mateus, que fala das preces pagas. Ele diz assim: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então, com base nessa leitura, vamos começar a fazer as nossas reflexões. Meu amigo Ronaldo, dom de curar. Então, essa mensagem que Jesus coloca, essa orientação que Jesus coloca para os discípulos, ela inclusive é coerente com várias outras passagens, até que Jesus diz assim: olha, não se preocupe com o dia de amanhã, mas também aqui diz assim: olha, faz o trabalho que Deus colocou na mão de vocês, e faz isso de forma espontânea, de forma gratuita, porque também gratuitamente tu recebeste, Como é que a gente pode... Exatamente. A gente vai ver que
os comentários que Kardec selecionou, ela faz parte de uma coletânea de recomendações que Jesus fez para os discípulos na época dele, né? Então Jesus fez essa série de recomendações. E nós gostaríamos assim de inicialmente destacarmos que na época de Jesus nós tínhamos uma medicina extremamente precária. Nós sabemos disso, em que pese todos os avanços de 2000 anos depois, ainda encontramos muitas dificuldades, né? No nosso atendimento de saúde, a gente sabe que aqui no Brasil, pelo menos, nós temos muitas dificuldades ainda na área da saúde. Você imagine, na época de Jesus, mais de 2000 anos atrás, como é que as pessoas careciam, né, dessa assistência, né? Então, a providência divina, ela vai sempre se manifestando, né, para acolher, para poder dar força, estimular a fé, né, nas pessoas. E aquele grupo de trabalhadores que começou ali com Jesus, formando aquela pequena equipe, ele tinha essa missão, na verdade ele tinha essa grande missão. Então a gente sabe pelos relatos que boa parte dos discípulos, se não todos, possuíam esse dom de curar. Então Jesus faz esse alerta exatamente porque eles eram portadores desses dons. Então faz a recomendação, são 4 verbos, o restituir, ressuscitar, curar e expulsar. Ele faz essa recomendação, restituir a saúde aos doentes, né, que não eram poucos, ressuscitar os mortos, porque a gente sabe que era comum os casos de catalepsia. Nós temos o caso da filha de Jairo, o caso do próprio Lázaro, né? Então nós vamos ver que ficaram bem conhecidos no Evangelho, casos praticamente de pessoas que têm sofrido de catalepsias. Não eram a ressurreição dos mortos, uma pessoa morreu realmente e se ressuscitar, a gente sabe que isso não é possível. A cura dos leprosos, que eram pessoas que eram estigmatizadas da sociedade, então eram retiradas da sociedade, né? E não traga essas pessoas, vamos curar para que eles voltem a esse convívio. E a expulsão dos demônios, que na verdade era o trabalho com a espiritualidade, desobsessão e tudo mais, né? Que esses 3 primeiros assim muito voltados para o corpo físico e o expulsar dos demônios voltado assim para o corpo espiritual, né? Essas relações. A gente poderia também, só aproveitando esse gancho, o ressuscitar os mortos, né? Se nós considerarmos que muitos de nós está encarnado e morto para o plano espiritual, né, e precisa ser ressuscitado, precisa ser acordado para essa realidade, a gente pode também, numa interpretação, colocar isso nesse sentido. Né? Porque, como falava no início, da mesma forma que nós tínhamos uma carência muito grande naquela época da medicina, hoje o trabalho nosso não é necessariamente esse trabalho de curar os mortos, de ressuscitar os mortos, de curar os leprosos. Não é esse. Nós já temos tratamento para a lepra, né? Tratamento muito adequado já para a lepra, né? E todas essas coisas mais. Mas o Evangelho não deixou de dialogar conosco. Nunca deixou de dialogar conosco. Então aquela mensagem, ela não perdeu o sentido por conta do avanço da medicina. Então, por isso que é importante a gente refletir sobre o que é que o Cristo se propunha naquela época, né? Era apenas uma cura? Ou tinha um outro propósito? A gente vai ver que Kardec vai destacar 2 pontos interessantes, que é o alívio dos que sofrem e a propagação da fé. Kardec foi um dos mais extraordinários intérpretes do Evangelho que eu tenho conhecimento. Meus conhecimentos são realmente muito pequenos, né? Mas um grande intérprete do Evangelho, que ele teve essa percepção, né? Então você colocou muito bem, Paulinho, quando você traz para nós aqui esse acordar, esse despertar, porque muitos de nós, na verdade, estamos dormindo para essa realidade espiritual. Então, esse ressuscitar os mortos... Estamos mortos para a vida verdadeira, exatamente, né? Para a vida verdadeira, exatamente. Justamente me permito esse processo do dom de curar, né? Porque é um dom, né, que a pessoa vem por débitos, né, que tem que se expor como pessoa física para se redimir de problemas. Então ele vem com aquele dom e vai curar uma pessoa que foi seu algoz. Por exemplo, né? Então, eu vejo uma relação entre o dom de curar e o querer se curar, que é onde vai colaborando com você em relação ao que já estão mortos, né? Porque tem pessoas que estão encarnados, vivos, mas são mortos, né? Espiritualmente, religiosamente, né? Cheio de maldade, cheio de preconceito, Então, esse dom de curar, ele trabalha em sintonia com o querer ser curado. Você realmente quer ser curado, né? Porque as pessoas têm o hábito de querer curar o físico,
Mas o evangelho a gente pode interpretar como ele querendo curar o quê? O espírito, que é o que importa. Né? Eu tenho que curar o quê? As minhas mazelas morais. Né? Aí é onde vem o evangelho lá, chegar até o público. Né? Você quer ser curado? Né? Você quer se melhorar? Porque a gente não está aqui descartando o uso medicinal da medicina. Né? A gente está dizendo o quê? Que se você pegar e começar a se melhorar moralmente, né, você vai ter um reflexo na sua vida pessoal, moral, e você vai melhorar suas doenças. Se não melhorar as suas doenças, como Jesus diz aqui, expulsar, né, os demônios, que quer dizer, as doenças são o quê? Influências perispirituais, absorvidas pelo perispírito, que vem de fora para do extrafísico para o físico. Se você se melhora, essa influência para de existir. Então você ou se melhora, ou você se cura ou se conforta, né, do seu problema. Então eu vejo bem... E a gente também pode fazer uma reflexão que quanto mais atrasado é um povo, e aí eu estou me referindo ao atrasado, quanto mais próximo da matéria, mais apegado à matéria, mais você precisa fazer algo que possa sensibilizar os sentidos. Né? Porque se eu estou muito preocupado com o corpo físico, se eu ainda desconsidero o plano espiritual, que é a proposta daquele momento de Jesus, as pessoas estavam muito mais ocupadas, mais ainda do que o momento atual. Né? As pessoas estavam ainda mais buscando das coisas, se ocupar das coisas materiais. Então Jesus ele propõe questões aqui que para a propagação da fé que Kardec coloca, era muito importante ter esses eventos, esses dons de curar, porque isso ganhava uma credibilidade, como ainda hoje, né, o fenômeno mediúnico ainda atrai muitas pessoas. É verdade. Né? Foi uma estratégia muito bem colocada, né? Agora, à medida que a gente vai se espiritualizando, e isso significa um desapego da matéria, né, pouco a pouco, a gente vai então tendo mais consciência disso que você falou, Sebastião, que é a gente se preocupar mais com a cura que é a causa efetiva, que é o espírito. Exatamente. Né? Porque o corpo físico, ele vai servir de cano de escape de mazelas que nós provocamos pela nossa vontade, né, pelo nosso pensamento e por aí vai. Né? Quantas vezes nós percebemos nas instituições espíritas, que nós estamos aí o tempo todo labutando, a gente vê a quantidade de pessoas que vêm, às vezes, para a cura de um problema bem parecido com isso aqui, dessa natureza que você abordou, né? E acaba com esse contato, com aquele trabalho, vai tendo contato com o evangelho, com a terapêutica espírita e tudo, daqui a pouco ele muda realmente, né? Começa a ter outra percepção, mas vem normalmente em busca dessa cura. Mas infelizmente, a gente não tem estatística, mas parece que a maioria, ao se ver aliviado daquele problema que o levou até a casa, ele some. Some, é verdade. Né? Mas depois retorna. Se não houve a mudança efetiva dele, como o Sebastião falou, aquilo vai retornar. São os mortos, né? Que não conseguiu ainda acordar, né? O morto que não ressuscitar os ressuscitou, mortos, né? Desperta, né? Porque, veja só, a gente pode até trazer essa questão, expulsar os demônios, né? Que Kardec traz os maus espíritos. Né? Muitas pessoas hoje pensam que o problema no processo obsessivo são os obsessores. E ela não consegue enxergar em si mesma como sendo, muitas das vezes, a raiz do problema. A causa primeira, exatamente pelo comportamento que tem, pelos pensamentos. E aí, claro, você vai passar por um tratamento de desobsessão, vão ter as reuniões de desobsessão, o doutrinador vai conversar com aquela entidade, que muitas vezes aquela entidade ela pode reconhecer, pode aprender e ela pode então se libertar daquele ódio que ela tinha, né, por você e tal, e ela segue o caminho dela, mas você atrai outros. Por isso, Paulo, que eu falei
né, aquela questão, você quer se curar? Né? Uhum. Porque se você não quiser, ele não vai sair de você. Né? Você vai ficar sempre puxando entidades espirituais maléficas para você, para sua saúde, para o seu comportamento. A sintonia, né? A sintonia é desse jeito. Então você tem que se melhorar, né? Para poder você aplicar esse benefício que Jesus colocou, o dom de curar. Você quer se curar? Quer, então você consegue. Agora, de qualquer forma, que aí o ponto que Kardec traz é que existem pessoas que vêm com um dom, né? Um dom de mediunidade, que aqui todos esses dons são dons de mediunidade, e é muito importante, já que a gente falou de doutrinador, tal, nessa questão de expulsar os demônios, que aí vem muito a questão, que também é um recado para os discípulos de Jesus, que é a questão da sua moralidade. Né? Os Espíritos dizem que Jesus tinha uma moralidade, uma ascendência irresistível. Né? Um espírito não dava para ele contra-argumentar com Cristo, porque ele próprio já era a moralidade em pessoa, né? Como então, Paulo dizia, a própria carta viva do amor. Do amor, né? Tudo, né? Então era irresistível, uma ordem do Cristo, porque aí essa ordem para com os demônios ou os maus espíritos, ela vem da sua moralidade. Não adianta você ter muitas palavras bonitas, não, porque muitas vezes aquela entidade espiritual que você está doutrinando, né, numa reunião mediúnica, ela te acompanha até a sua casa, até o teu trabalho, vê quem você é de fato. Porque muitas vezes a gente é um dentro, né, na casa espírita e é outro completamente diferente lá fora. É, verdade. E muitas vezes essa entidade ela vai te desmascarar na frente de todo mundo para tirar a tua credibilidade. Exatamente. Né? Então, expulsar os demônios, assim, olha, cuida da tua moralidade para que você tenha moral efetivamente para lidar, né? E aí também tem até o outro lado, só pegando um gancho Sim. aí com relação ao expulsar, porque a gente quando pensa na frase em expulsar os demônios, a gente pensa num movimento de exterior, né? De você agir para lá, né? Mas nós não podemos desconsiderar que são os demônios interiores, né? Que nós precisamos expulsá-los. Expulsar a palavra assim um pouco forte, né? Mas ir trabalhando a própria transformação, né? Porque nós sabemos que Paulo citou o caso das nossas relações particulares e a forma como nós nos apresentamos, por exemplo, na casa espírita, né? Sempre há uma diferença, né? E nesse sentido, quando nós nos deparamos numa reunião mediúnica em que o espírito nos acompanha e de repente na frente do grupo ali ele vem desmascarar você para lhe expor, então é importante que nesse momento nós também tenhamos a vigilância de trabalhar a expulsão dos nossos próprios demônios, porque eles vão falar a verdade. É preciso nós termos humildade, né, para dialogar com ele. Olha, eu sou tão imperfeito quanto você, estou aqui nessa busca. Então eu caio, me levanto, O demônio seria exatamente a vaidade, o orgulho que não reconhece isso. Não reconhece isso. As nossas fragilidades. As suas fragilidades. Aí entra em contraponto com ele ali e acabou, né? Esse capítulo é interessante, eu vejo assim a importância dele do contexto, porque, como Paulo bem fala, essa questão de mediunidade, né? Então esse capítulo ele é interessante porque são dons, preces, né? Mediunidade e expulsão dos comerciantes, né? Do templo. Sim, são atitudes, né? Que independem de religião. São atitudes de melhoramento moral, independente de condição, né? Tem que ser moral. Então, eu vou me curar. Você quer se curar? Quero. Pronto, que beleza, você está querendo se curar. E as suas preces pagas, quais são? Aquele ódio que eu tenho pelo outro, aquela maneira de dizer, eu vou vingar você que você vingou comigo. Aquela falta de dizer, poxa vida, cara, você me tratou tão mal, eu vou te tratar tão bem. Em vez de dizer, já que você me tratou mal, eu vou tratar melhor ainda, muito melhor você, para que você se mude. Essas são as preces pagas que a gente deveria pregar, né? Então, é você não revidar, é dar outra face, como Jesus disse. Né? Porque esse é que pesa a pessoa, fica sempre naquela vingança e fica presente em dados ruins, né? O que acontece? Quase toda relação nossa humana em sociedade, né? Quase tudo ela exige recompensa. Ou precisa ter uma troca de valores. Nós somos habituados, somos mergulhados nesse mundo material
E tudo é feito muito assim, nessa Uma troca. simbiose, né? Uma O simbiose. tempo meu que eu dedico a você custa tanto, tal. Quando a gente começa, e aí Jesus vem, quando ele vem à Terra, ele vem falar do mundo espiritual, né? Ele vem despertar toda uma humanidade para o mundo espiritual, e quando você começa então, a lidar com o mundo espiritual, a moeda nossa, o real, o dólar, o euro, o que for, não tem valor Nenhum. no outro lado. Exatamente. Então, não adianta a gente querer colocar essa troca, que é normal, né, no nosso meio. Se eu vou comprar esse copo aqui, ó, tudo que tem aqui, houve um gasto, houve um dispêndio, né, de valores. Mas quando eu vou tratar das questões espirituais, aí eu já não tenho mais essa... A moeda é outra. Já é outra moeda. A moeda é outra, exatamente. Então, assim, aí, até aproveitando isso que Sebastião chamou, então a gente podia até falar um pouco mais sobre a questão das preces pagas. Né? Porque Jesus aqui, primeiro, ele cita algumas figuras. Né? Ele cita algumas figuras aqui. Ele fala dos escribas, Isso. fala das viúvas. Né, Ronaldo? É verdade. O que é que a gente poderia, assim, primeiro, assim, dizer quem são essas figuras para poder ter um entendimento melhor, né, A gente vai ver uma coisa bem interessante que tem a ver com o comentário que você fez agora há pouco, com relação à nossa conduta quando nós estamos em determinados ambientes e a nossa conduta quando nós estamos num outro ambiente, né? E aqui ele vai trazer a figura do escriba como alguém que se vestia muito bem, fazia muita questão de ser reverenciado, né, nas ruas, sentava-se nos primeiros lugares na sinagoga, né? se colocava em evidência. Evidência, exatamente, aquele que estava sempre em destaque, né? Ali, porque a sinagoga era o local da oração, era o local da interpretação dos textos, né? Quando se buscava o próprio melhoramento. No entanto, aí, quando ele estava nesse outro lado aí, então era uma pessoa extremamente cruel, né? Porque ele retirava tudo o que ele podia das outras pessoas, ou seja, predominava o interesse material, né? A compaixão, a piedade, a misericórdia, isso aí. Ficava na sinagoga. Ficava na sinagoga. Não o acompanhava. Então, Jesus faz essa advertência, né? Não sejamos iguais a ele. Nós precisamos ser realmente diferentes, né? Então, o amor deve ser a nossa túnica. Não aquela túnica que as pessoas vão reverenciando por onde você passa, né? E aquela pequena comunidade que foi criada na época, chamada a Casa do Caminho, foi o grande exemplo realmente disso, né? Começaram a incomodar porque eram pessoas que se despiram realmente dessa vaidade para abraçar todos os necessitados, né? Então, a primeira reflexão em torno dessa questão. E a gente poderia também, assim, só para que a gente não restrinja o ensinamento do Cristo a só uma questão das preces, né? É claro que quando você lida com a questão da prece, uma questão de você interceder, né? Às vezes a gente fica achando que se eu paguei para Sebastião fazer prece por mim, porque Sebastião ocupa algum alto cargo dentro de uma congregação religiosa, né? Se ele é um grande palestrante espírita, aí eu já acho que a reza dele é mais forte, faz mais, vai fazer efeito, tá mais assim com os lá de cima, né? Mais ligado. E aí quando eu pago, é importante porque Kardec ele traz alguns inconvenientes, né? Você, se eu estou pagando, então eu já estou kit, eu não preciso nem mais orar. Né? Já fiz minha parte. Estou desincumbido já dei para alguém. Esse é um inconveniente. Né? Mas é importante também a gente, eu acho que achar que não é só a questão da prece em si, Jesus cita que os escribas eles arrancam das viúvas, né, tira todo o patrimônio delas para interceder, né, prometendo interceder através de prece, ajudando a elas, né? Exato. E elas se confortam com aquilo, achando que está sendo uma boa pagando, coisa. Né? Pagando e confortavelmente aceitando. Estariam sendo recompensados de alguma forma no plano. Me deu dinheiro, né? Que é o argumento pobre. Fulano, eu já rezei, já fiz minha prece. Porque elas faziam isso, né? A pessoa aqui, né? De destaque na sinagoga, tal, preces muito longas, né? Fazer essa referência. Exatamente. Então, toma o dinheiro, me dê dinheiro para eu rezar para você. Mas é muito importante o quê? Porque o escriba era aquela figura, na época de Jesus, que tinha grande conhecimento,
né, grande conhecimento do Antigo Testamento, que era o que vigorava, das leis, né, que ele é quem escrevia, né, ele é que copiava dentro de uma população quase a totalidade analfabeta. Não sabia. Então, ele tinha um conhecimento. Então, o que eu quero chamar a atenção é que quando nós temos o conhecimento do Evangelho, né, a gente não tem mais a desculpa de dizer que não sabia, que não poderia explorar o outro. Então, todos nós que temos o contato com o Evangelho, a gente precisa ter muito cuidado com o nosso proceder lá fora, para a gente não explorar quem quer que seja, ninguém, né? Em qualquer situação, em qualquer negociação, você está vendendo um carro que está completamente ali com problemas, então você, né, engana, enfim, são coisas muito complexas, que não é só uma prece, mas todo aquele que efetivamente tem um contato com o Evangelho, que sabe que não deve pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem, né? Principalmente a prece espiritual, né? Que as pessoas se redimem de fazer uma oração, né? Que é uma prece que vai ajudar, independente de quem seja a pessoa e que onde esteja ela, né? Você pode fazer uma prece para alguém e essa prece será alcançada se a pessoa tiver o merecimento, né? Então, é esse ponto que eu vejo aqui na prece paga, que as pessoas não seletivar, né? Se é que você vai orar por alguém, não leve em consideração a maldade que vem de lá para cá. Não considere sua raiva daqui para lá, né? Você ora pela pessoa, você faz a questão espiritual, porque aí flui, né? Tudo que a gente faz, seja em qual posição seja, a gente precisa observar na nossa atitude, porque a gente só tem controle sobre nós mesmos. Não tem controle sobre o grupo, né? Exatamente. Mas quando a gente fala de prece, então assim, o que efetivamente dá impulso, vamos dizer assim, à prece, né, a que ela tenha um alcance maior, não é realmente o quanto você pagou por ela. Ao contrário, o que você pagou vai anular o que você poderia ter de vantagem. Porque é uma prece que não é sincera. O que dá impulso à prece é a sinceridade, né? Você ser verdadeiro naquilo que você está tratando. E quando você paga para alguém, a pessoa faz de forma maquinal, faz de forma que não é com sentido efetivo. Tem né? um ponto aqui, né, nessas entrelinhas, que até você citou alguma coisa já a respeito, que é a posição entre essas duas figuras, o escriba e a posição da viúva, né? Então, por que a viúva, né? Normalmente que a pessoa fragilizada, perdeu aquela referência do lar numa sociedade que era extremamente patriarcal, machista, né? Patriarcal, né? Então aquela pessoa que estava realmente fragilizada, né? E aquela pessoa que você falou muito bem, que tem um conhecimento da lei, não é uma pessoa que interpretava num mundo podemos dizer, de analfabetos, era alguém que detinha o conhecimento de ler, de escrever e tudo mais, né? Essa pessoa, por ter esse conhecimento da lei, era para ser alguém que orientasse essa outra, porque ele deveria saber que o funcionamento não era esse. Não era o fato de ele orar por alguém que iria fazer esse benefício, principalmente ele cobrando esse dinheiro para fazer esse trabalho, né? Porque o que eu percebi aqui na entrelinha é como se fosse, quando usa a palavra, devoram as casas das viúvas, né? Ou seja, olha, eu me dê dinheiro para poder rezar para você. Me dá mais um pouco aqui que eu preciso rezar para você. Então esse contrassenso aqui, porque ao invés de educar, né, a pessoa, ele deixou a pessoa na ignorância, alguém que tem um conhecimento. E estendendo isso talvez para os dias nossos, é a nossa responsabilidade, você falou muito bem aí, é a nossa responsabilidade com relação a isso. Essas preces pagas não necessariamente o fato de orar, mas como é que nós estamos nos comportando com o conhecimento que nós temos? Né? Qual que coerência está havendo entre o conhecimento que nós já temos sobre o Evangelho e a nossa vivência, né? É essa coerência que eu acho que precisa chamar atenção. Essa incoerência que precisa diminuir. Diminuir, exatamente. Porque de fato todos nós ainda não conseguimos, eu estou generalizando, né, mas eu me incluo nisso aí certamente. E eu também, com certeza. A gente não pratica, né, aquilo que a gente fala. Ou pelo menos aquilo que a gente conhece, que a gente sabe que deveria ser. Né? Então, aí a gente recobre a Paulo. Né? Eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Assim como eu sei o que eu não devo fazer, mas faço. Né? Porque são as nossas vontades. Né? É verdade.
os nossos do nosso desejos, processo, né? ainda imperfeitos. Faz parte do processo evolutivo que nós estamos Com aqui, certeza, né? é. Senão nós não estaríamos aqui, né? Nessa Exatamente. O próprio Kardec teve o cuidado de Tá dizer que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça, para domar suas más inclinações, né? Ninguém tá imune, né? A não errar ou a não cometer deslizes. Mas a importância de você perceber que cometeu e recuar, né? Fazer uma ligeira prece e mudar. Fazer seu minuto melhor do que o outro minuto que virá, né? Para que você consiga, já é um bom começo para você chegar mais próximo do seu guia espiritual e evitar essas preces pagas e gastando, né? Sem necessidade. E sabendo, Sebastião, sabendo que Deus, que é o Criador de tudo, né? Sabendo que no plano espiritual a moeda que se transaciona é uma moeda da moralidade, né? Quer dizer, das virtudes que você tem, é o dos vícios. A balança está nisso aí. Olha, Deus que é a perfeição absoluta de tudo, que é o dono de tudo, porque Ele é o Criador de tudo, né? Qual o interesse dele cobrar, né? Dele dizer assim, olha, você vai ser o meu intermediário, né? E você pode cobrar valores para poder fazer isso. Não tem o menor sentido. Não tem sentido. Por isso, assim, a gente está chegando no final, a conversa é muito boa, por isso é que a gente precisa Precisa expulsar os mercadores dos tempos. né? E Jesus falou aqui, ó, precatai-vos, né? Então a gente precisa ter muita cautela, ter muito cuidado realmente quando a gente se depara com alguém que quer misturar as questões espirituais, né? E quer vender algo que ela não lutou por aquilo, né? Ela recebeu gratuitamente, né? Da espiritualidade, portanto ela precisa realmente repassar. Daí, porque Chico, né, sempre exerceu a sua mediunidade, a sua psicografia, mais de 400 livros, sem nunca ter recebido um centavo sequer. É verdade. Exatamente. Né? Exatamente. E isso garantiu para ele o quê? Uma moralidade acima para poder se conectar com espíritos que pudesse fazer. Conseguiu, meu amigo. A gente está... Pode conseguiu o mais importante, Chico Xavier conseguiu, que é justamente passar para o mundo físico, do mundo físico para o mundo extrafísico, saudável. Sim. Né? Porque tudo que ele tinha que fazer para se curar, ele fez. Maravilha. Bom, o papo é muito gostoso, né? São reflexões importantes para todos nós. A gente quer agradecer a participação de todos, por vocês estarem aí, nos escutando e refletindo sobre o Evangelho do Cristo. E a gente, para encerrar, nós queríamos mais uma vez convidar todos para que façam o Evangelho nos seus lares, né? Além deste Evangelho no lar, que você faça no seu lar, né? Que você escolha um dia e um horário mais conveniente da família e faça com disciplina, com compromisso, para que a espiritualidade amiga possa estar presente também, né, no seu lar. E para que a gente possa encerrar este momento de agora, vamos pedir a Ronaldo para fazer a prece de encerramento. Querido amigo Jesus, elevamos o nosso pensamento para louvar-te e agradecer-te pelas bênçãos que foram derramadas sobre todos nós. Rogamos a Ti, Mestre querido, que nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja nesse propósito de nos tornarmos amanhã melhores do que o que estamos sendo hoje. Dai-nos a força necessária para domarmos as nossas más inclinações, as nossas más tendências e que possamos seguir-te as pegadas rumo a Deus, nosso Pai. Em Teu nome, Senhor, nós encerramos o nosso Evangelho Lar da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, sim, sim.